Marcelino, existe uma nova onda de automação, uma nova onda entre aspas, né? Com inteligência artificial, com machine learning, com blockchain. É parecida com a onda que teve lá da automação dos dutos na década de 90? Cavanha, eu acho que sim, né? Vamos dizer, essas ondas, esses movimentos acontecem na área tecnológica, acontecem na nossa atividade, né? E também tivemos isso nessa área de operação centralizada de dutos. Sim, eu acho que essa onda que chega agora de artificial intelligence e sensor engineering está chegando e vai mudar essa atividade, sim. De novo, Vai sim. Tá bom. Vai. Quem é o grande camarada que está chegando hoje aqui com a gente? Esse aí não posso dizer que é uma jovem liderança, porque já faz alguns anos de estrada que está nessa atividade, é Júlio Barreto, né? É um conhecido da comunidade de dutos, porque teve uma caminhada nessa atividade, teve um papel importante, junto com outros colegas, com certeza, foi um trabalho de equipe muito grande, de viabilizar no Brasil os centros de controle de dutos e, logicamente, a Petrobras, né, a Transpetro, teve um papel importante nessa atividade. Hoje, com a gente aqui, um amigo, um colega, Júlio Barreto. Bacana. Júlio, como é essa questão de proteção de dutos? Dá um panorama geral para a gente. Bom, na verdade, antes até do aspecto de proteção, né, como você cita aí, começamos com a parte de centralização de operações. Esse processo se inicia aí entre 87 e 90 em São Paulo, a partir dessa melhoria das condições de instrumentação dos dutos de São Paulo. Mas é um processo que acaba ganhando um impulso muito grande com a Petrobras decidindo construir os primeiros polidutos no Brasil, que já por conceito iam operar de forma centralizada. Entre esses polidutos vem o poliduto Osbra, que une a Replan até Goiânia e Brasília, e a partir do centro de controle que é construído para operar esse poliduto Osbra, vem a reboque toda a centralização de operação dos dutos de São Paulo, aí por volta de 97 a 2000, que é como eu diria a vocês que quando tudo começa de fato a ganhar impulso aqui nessa área da indústria. Cavanha, teve também um fato importante e que marcou a nossa atividade, que foi o acidente de Vila Socorro, e que duas atividades tiveram muito peso, que foi a parte de operação com pinga instrumentada, as inspeções com pinga instrumentada, e as operações centralizadas, né? E isso que o Júlio falou, que começa nesse período, na Petrobras, teve quase uma parceria com uma empresa chamada IPL do Canadá, que depois se transformou em Enbridge, que foi a nossa parceira tecnológica, que nós damos um curso de treinamento e que também teve um papel importante nessa transferência de tecnologia, né? Então, tem uma pergunta, eu acho que para o Júlio, assim, para ele colocar para a nossa audiência, nossa comunidade, o que foi mais difícil? Foi essa parte de tecnologia? Foi essa parte de pessoal? Ou foi a parte do hardware, da instrumentação de campo que precisava estar em cima? Hein, Júlio? Dá uma visão para a gente dos desafios que foram esse negócio de operação centralizada no Brasil. Marcelino, no início, aí quando a gente vai falar de 95 em diante, nós tínhamos dificuldade de toda sorte. A instrumentação, o hardware, ainda não tinha aqui no Brasil a história e a confiabilidade que nós tínhamos no Canadá e nos Estados Unidos. Então tinha uma descrença da comunidade de que a gente podia melhorar muito a automação e com isso chegar numa operação centralizada. E como você bem lembra, tínhamos que ter uma parceria com uma empresa de fora que já tivesse como um centro de controle no seu DNA. Então, por isso foi extremamente importante a parceria com a Enbridge para nos trazer cultura, a culturação aqui do pessoal com relação ao que deveria ser uma operação centralizada, porque é bom a gente lembrar que naquela época ainda tinha muita gente que fazia oposição a operar de forma centralizada. O habitual, o dia a dia da indústria aqui no Brasil era: eu opero o meu terminal, as minhas bombas e você fica recebendo o produto do outro lado. Então, eu diria que você está extremamente correto, você foi ao ponto quando diz tinha que haver mudança cultural e tinha que haver um processo de instrumentação que suportasse essa mudança. As tecnologias, Marcelino e Júlio Barreto, as tecnologias elas foram transferidas, elas continuam ainda tendo um fluxo de importação de tecnologias?
Na verdade, hoje essas tecnologias estão todas disponíveis aí no mercado, né? Para uma empresa de porte Petrobras, Transpetro, elas são um commodity. Você tem como adequar seus sistemas, criar seus sistemas com a tecnologia que está disponível e cada vez mais abundante, eu diria. Mas se você não tiver a cultura, se você não tiver o conhecimento do processo, você vai aplicar um monte de caixinha preta em cima de um sistema e vai até acreditar que está seguro. Mas daí a conhecer seu processo, conhecer a hidráulica do seu sistema e saber de fato se você tem confiabilidade naquilo, é o grande gap. Isso que você falou é importante, né? Quer dizer, como é que foi esse negócio, né, de pegar um pessoal que tinha uma cultura de operação de campo, né, e agora falar que ele vai operar um duto que está no meio da floresta amazônica de um console no Rio de Janeiro, né? Hoje parece simples, porque você fala isso para um garoto, né, com todas as tecnologias hoje disponíveis, é um negócio. Fazer isso em 95, a história é outra. Nós estamos falando de 26 anos atrás, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse trabalho todo? Como é que foi essa caminhada e os desafios? Marcelino, teve um trabalho grande de seleção de operadores, né? Porque não adiantava colocar tecnologia em pessoas que não acreditassem que poderiam trabalhar de uma forma diferente. Então, teve seleção de operadores, teve uma empresa que nos ajudou fazendo a seleção de perfil de operadores que se adequavam ao tipo de trabalho de centro de controle. Foi uma inovação que a Petrobras fez à época, porque até então as pessoas eram meio que selecionadas com base nos seus interesses próprios e na sua experiência, né? Então, teve essa seleção de perfil, o treinamento, a parceria com a empresa, então, IPL, que nos trouxe vários cursos de treinamento, cursos de formação de operadores de centro de controle, né? Então, não era uma história de você assistir 48 horas de palestra e dizer, estou pronto. Não, você fazia módulos de treinamento para, vamos dizer assim, se adequar, porque você já era um operador de terminal, para adequar aquele profissional a uma operação centralizada, trazer um mínimo de conhecimentos hidráulicos a ele de forma prática e técnica. Foi uma jornada muito interessante e que, se não tivesse a parceria com os canadenses, eu acredito que o resultado não teria sido tão bom quanto foi. Agora, Marcelino e Júlio, por exemplo, o duto que os Estados Unidos estão proibindo do Canadá para os Estados Unidos para levar hidrocarbonetos, os medos que eles têm lá, a tecnologia não sustenta passar essa barreira desses medos? O que é que está no jogo? Está no jogo muito mais do que tecnologia, né? A tecnologia sustenta e dá segurança a uma operação de altíssimo padrão, principalmente se você estiver no primeiro mundo, tendo, vamos dizer assim, toda a tecnologia à sua disposição. Mas aí entram fatores políticos, a indústria do petróleo hoje sendo vista de uma forma diferente do que era vista na década de 70, a necessidade de redução de queima de gases de efeito estufa, aí entra todo um outro mundo que vai trazer à tona aí para as novas gerações uma nova indústria autônoma, de veículos elétricos e híbridos, etc., onde a gente começa a ver a mudança, não sei nem se tão gradualmente, Cavanha, mas talvez até de uma forma acelerada daqui para frente, a gente começa a ver a mudança do petróleo para o híbrido e depois para o elétrico, eólico, etc. Sim. Mas tem um aspecto importante que eu acho que é o investimento nos sistemas, não de detecção do vazamento, mas no sistema de como minimizar o caso de um vazamento, o que sai para o meio ambiente e que pode afetar a sociedade. Mitigação. Né? Isso não é só a detecção, porque a detecção é importante, é como você minimiza, né, o volume vazado para o ambiente. Então, tem algum avanço tecnológico, as empresas estão caminhando nessa direção, mas eu acho que essa percepção da operação centralizada muda e muito o conceito da segurança operacional dos dutos, sabe? Eu acho que isso muda o cenário de 25 anos atrás e agora, né, com muitos mais sensores, né? Esse conceito de sensor engineering, ou seja, colocar muitos mais sensores no campo, é importante. Aí tem uma pergunta para o Júlio, para ele começar a fechar aí a importância da instrumentação de campo. Como é que você vê isso, né? Ela está em cima, né, para você ter o duto no controle. Marcelino, é fundamental, né? A gente vale a pena lembrar em poucos segundos aqui que quando a gente começou a falar de um transmissor de pressão, de um manômetro, era uma coisa muito importante no campo. Hoje você tem que ter dúzias de dispositivos, né, de transmissores de pressão, de transmissores de vazão, detecção de nível, enfim, tudo isso trabalhando numa rede integrada.
E isso, como você disse muito bem, porque você conhece o processo, faz com que você tenha uma capacidade de detecção que venha a minimizar qualquer acidente fenomenalmente maior do que foi no passado. Desculpa, senhores. Estamos chegando ao final. Muito obrigado, Júlio e Marcelino. Agradeço aí a todos e um prazer estar aqui com vocês e um bom dia. Um abraço, Júlio. Um abraço, Cavanha. Um abraço a vocês.